Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Sheila Prado, sou psicóloga clínica e marquei esse encontro aqui, esse bate-papo, para a gente conversar um pouquinho sobre vergonha, sobre culpa, esses dois sentimentos que acompanham a todos nós, né? Todos nós seres humanos, e que eu acho bacana a gente conversar, porque são dois sentimentos importantes e muito impactantes para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar. Bom, eu escolhi esse tema da vergonha e da culpa porque é um tema bastante recorrente. Eu ouço muito, recebo muitas pessoas no consultório que vêm falar das suas tristezas, da sua depressão, da sua angústia na vida e, em geral, tem alguma história que passa pela culpa, pela vergonha. Esses dois sentimentos, eles deixam a gente muito triste, muito deprimido se a gente não administra bem isso. Só que, antes de mais nada, eu queria começar um pouco falando sobre essa nossa necessidade de amor, de vínculo e de conexão com as pessoas. Essa é uma necessidade bastante primitiva, bastante arraigada em todo mundo. A gente necessita de conexão com as pessoas, a gente necessita nos sentirmos amados. E essa necessidade, ela é muito forte e ela nos acompanha desde quando a gente nasce. Porque se você pensar bem direitinho, se você pensar em um bebê, né, um bebê humano, talvez nós sejamos a espécie animal mais frágil que existe em todo o ecossistema. Se você pensa aí no cachorro, no potrinho, no gato, em poucas horas, alguns deles em poucas horas, se não em poucos dias, eles têm condições de se locomoverem, de ir em busca de alimento. Nós não. Nós somos muito frágeis. Assim, a gente necessita do cuidado de uma outra pessoa. A gente necessita que um adulto nos cuide. E vou dizer uma coisa para vocês, né? Sem essa expressão de amor, essa expressão de carinho, é muito difícil de cuidar de um bebê, inclusive, né? Então, o bebê, ele nasce necessitado de cuidados e é necessário que se estabeleça um vínculo amoroso com esse bebê para que ele possa ser de fato cuidado. De forma que nós somos seres sociais, seres que necessitamos dessa vinculação. À medida que o tempo passa, a gente vai ficando mais independente. A gente consegue se locomover, consegue buscar comida, a gente busca o nosso sustento, a gente vai ficando cada vez mais independente. No entanto, a gente continua necessitando da conexão com essas pessoas para nos sentirmos bem e felizes. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque parte do que acontece com a vergonha e com a culpa é essa violação, esse medo de que um ato nosso possa romper, possa fazer com que não sejamos merecedores desse amor, desse cuidado de outra pessoa. Quando a gente sente vergonha, né? E aí vamos fazer aí uma distinção entre o que seria vergonha e o que seria culpa, né? A vergonha, ela em geral vem acompanhada de alguma coisa que a gente fez, né? Que foi descumprimento de uma regra, que foi descumprimento de um acordo, alguma coisa que a gente fez que ameaça a nossa conexão com alguém, que ameaça a gente perder o amor de alguém, perder o respeito de alguém. E isso é tão forte que a gente tem vergonha, vergonha de alguma coisa que a gente fez. Porque a vergonha é esse sentimento de vulnerabilidade, é esse sentimento de que nós não somos merecedores do cuidado de alguém, nós não somos merecedores do amor de alguém, da admiração de alguém. A vergonha, ela nasce desse medo de não estar próximo de alguém, de perder o contato, a conexão, o carinho, o respeito, o olhar de alguém. A culpa, ela é um outro tipo de sentimento.
Porque o que acontece na vergonha, se a gente pensar, a vergonha ela é mais voltada para nós mesmos, né? Ela é um sentimento onde a gente, em geral, fez alguma coisa, ela está ligada a algum ato que nós fizemos, talvez de um jeito impensado, de um jeito atabalhoado, mas ela está ligada a um ato. E tem ali o medo da retaliação. Então a vergonha, ela é esse sentimento que um pouco está mesclado ali pelo medo, pela preocupação e por algo que a gente fez que a gente considera errado, né? Ou que não apenas a gente considera errado, mas que talvez seja mesmo errado, porque talvez tenha sido ali o rompimento de algum acordo. A culpa, ela é um sentimento, digamos, mais ligado de uma forma exterior a nós, assim. Em geral, ela tem ali uma supervalorização, inclusive, de que a gente poderia ter feito diferente, de que a gente fez algo que ocasionou uma perda ou um dano em alguém. A culpa é um sentimento super doloroso. A vergonha é muito difícil de lidar com ela, porque a vergonha deixa a gente com uma sensação de vulnerabilidade, uma sensação de estarmos expostos. E aí vem esse medo, né? Esse medo do que pode advir dessa exposição, dessa sensação de estar nu diante do outro. A culpa, ela é um sentimento que corrói por dentro. Ela é um sentimento difícil de conviver, porque ele é ultra doloroso. Mas ele é um sentimento que a gente precisa ter muito cuidado. A gente precisa ter cuidado e a gente precisa pensar muito bem sobre o que é a culpa, porque a culpa ela traz ali uma supervalorização. O que eu quero dizer com isso? Em geral, quando a gente tem culpa por alguma coisa, é porque a gente acredita que a gente fez alguma coisa de muito danoso, de muito ruim, que a gente prejudicou alguém. Só que não necessariamente a gente prejudicou alguém. Aliás, muitas das vezes o que há é a ideia de que a gente é super poderoso a ponto de determinar quais são os desfechos de uma determinada situação, né? Então, o que eu estou contando aqui para vocês, o que eu quero é talvez ajudar a cada um poder refletir um pouco. Se hoje você está passando por um sentimento de culpa, avalie um pouco melhor que sentimento de culpa é esse. Culpa de quê? O que de fato aconteceu? Por que você pensou o que você pensou? Por que você tomou as atitudes que você tomou? É muito importante que você possa criar o hábito de interrogar o seu pensamento. Sabe, o nosso pensamento ele é feito de muitos conteúdos. A gente tem muita crença, crenças algumas que são destrutivas, a gente às vezes tem crenças que nos limitam, a gente tem muitos sentimentos misturados, a gente tem uma mente que em geral é uma mente tagarela, que diz coisas, então a gente precisa, né? Eu quero muito fazer vocês se tocarem por essa minha ânsia de poder dizer isso, assim. Cultive esse hábito de questionar a si próprio. Não aceite tão facilmente só porque o pensamento está na sua cabeça, porque a gente tem grandes sabotadores, infelizmente. Então, se você está passando por sentimento de culpa, saiba que esse sentimento pode estar hipervalorizado, que você pode estar hiperdimensionando ele, porque a gente não sabe de tudo, não. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe de antemão qual é a melhor atitude a ser tomada. O que acontece muitas das vezes é que a gente costuma dizer, não, mas se eu tivesse feito diferente, eu teria tido um outro resultado. Sim, é claro. Só que é muito fácil dizer isso depois que o evento aconteceu.
Porque a gente só consegue saber o que a gente fez, se o resultado do que a gente fez foi bom ou foi ruim, em retrospecto. A gente só consegue determinar se alguma postura nossa foi boa ou ruim depois que o evento passa. Aí a gente consegue olhar e dizer, opa, se eu tivesse tomado tal atitude, se eu tivesse seguido por outro caminho, a coisa poderia ter sido diferente. Só que você já teve experiência. E aí você consegue olhar. Você olha para trás, em retrospecto, e diz, ah, tá. Mas na vida, em geral, quer dizer, em geral, o tempo todo, né? A gente não olha em retrospecto. A gente está vivendo o momento presente. A gente só consegue ver o que está ali se apresentando para a gente naquele momento. E a gente tem, em geral, um número limitado de respostas, né? A gente tem um número limitado de ações. A gente não pode fazer tudo o que a gente quiser, da forma que a gente quiser. A gente faz de acordo com o contexto, de acordo com as nossas possibilidades, de acordo com variáveis que estão ali na nossa vida naquele momento. Portanto, a gente escolhe o melhor que a gente pode escolher. A gente faz o melhor que a gente pode fazer. A gente precisa saber que nós somos seres em construção. E enquanto seres em construção, a gente precisa ser benevolente conosco mesmo, sabe? A gente precisa poder se perdoar mais, entender que é um caminho, que você está evoluindo, que eu estou evoluindo, que hoje posso ter feito alguma coisa, mas amanhã eu posso fazer melhor, eu posso fazer diferente. Tendo consciência de onde estou, para onde eu quero ir, do que eu faço, do que eu quero fazer, eu consigo construir caminhos, eu consigo construir estratégias diferentes. Então, a culpa, novamente, é um sentimento inflacionado. A gente, às vezes, se esforça demais por sermos legais com outras pessoas, por sermos benevolentes com outras pessoas, por perdoarmos outras pessoas. E a gente esquece muito de olhar para o nosso próprio caminhar. E aí eu fico me perguntando se você se perdoa, se você costuma olhar para você mesma, olhar para os seus erros, como alguém que está caminhando, que está construindo o seu caminho, como alguém que está melhorando a cada dia. Porque quando a gente, em geral, tem dificuldade de perdoar os outros, pode ser uma dificuldade nossa de entender a nossa própria construção enquanto sujeito e também uma exigência interna muito grande, né? Porque é isso, né? Quando a gente tem dificuldade de perdoar o outro, é porque a gente parte, de certa forma, de um certo lugar de que o outro deveria saber o que fazer. O outro deveria saber que está errando, saber que está nos magoando. Mas a grande verdade é que todos nós somos seres em construção e cada um de nós está num lugar diferente da nossa evolução. Algumas pessoas são mais mesmo, são perversas, mas eu posso garantir para vocês, nesses 18 anos que eu atendo como psicóloga e sendo especialista mesmo em saúde mental, tendo trabalhado tanto com saúde mental, é uma minoria as pessoas que são perversas, as pessoas que são más. A maioria de nós são pessoas boas, que buscam o aprimoramento, que busca conexão com outras pessoas. Por isso a gente sofre tanto, porque a gente espera que o outro vai suprir nossas necessidades, a gente espera que o outro vai entender a nossa dimensão. Só que o outro também é um ser em construção. Então, quando a gente não cultiva em nós mesmos esse olhar carinhoso, esse olhar de entender que a gente pode errar, que a gente pode falhar, que a gente pode errar
No entanto, porque a gente está querendo acertar, né? Não é que a gente pode errar porque a gente tem permissão de fazer besteira na vida, não é isso. Mas que a gente pode errar porque a gente está tentando acertar, porque a gente erra mesmo, porque a gente erra tentando fazer. Aliás, só erra quem faz, né? Sabe? Uma vez eu ouvi uma pessoa me dizer assim, uma professora minha, né? Uma supervisora, inclusive, que ela disse assim, a gente está sempre tentando encontrar o igual. O problema é que a gente só encontra diferente. Não sei se isso faz algum sentido para você, mas para mim faz muito sentido. A gente está sempre nessa nossa busca, né, de encontrar parceiros na vida, de encontrar pessoas que nos compreendam, de encontrar essa conexão. A gente tenta buscar pessoas que têm afinidades, que partilham da mesma visão de mundo, pessoas que têm a mesma vibe que a gente, né, pessoas que têm a mesma energia. Só que a grande verdade é que é um descompasso. A gente tem que cuidar mesmo da gente, né? Assim, uma metáfora que eu uso muito aqui quem já viajou de avião sabe bem disso, né? Quando você viaja de avião, a primeira vez que eu viajei de avião, eu fiquei muito assim, opa, o que é isso? E aí, quem me conhece, quem já trabalhou comigo, ou já foi meu paciente em algum momento, sabe que eu sou repetitiva, eu falava muito isso, eu falo muito isso. É uma metáfora que eu uso, que é a seguinte, quando você vai andar de avião, antes do avião decolar, vem um comissário para poder dar as instruções. Instruções caso aconteça algum acidente, tudo. E aí ele vai e fala da máscara de pressurização, não sei o quê, do assento flutuante, ele fala lá dos parangolés todos. Só que o interessante é que ele dá uma recomendação. Ele diz assim, que em caso do avião cair no mar, as máscaras cairão automaticamente. Quando isso acontecer, você pegue a sua máscara e primeiro coloque em você. Depois de feito isso, você coloque a máscara em alguém para ajudar. Por que isso é importante? E por que eu falo tanto disso com uma metáfora? Isso também é um aprendizado de vida. Porque quando a gente não cuida da gente primeiro, a gente não tem condições de cuidar da outra pessoa. Imagina só, esse extremo que é a máscara de pressurização, né? Se você está sufocado, se você não consegue respirar, como é que você vai ter energia, força para colocar a máscara em alguém? Imagina um momento de turbilhão, né? Ali o avião mexendo, as coisas acontecendo, não sabendo do que está acontecendo. Como é que você vai ter condição de ajudar alguém? Não vai ter. Não vai ter, você vai morrer. Ou não vai ajudar bem, não vai ajudar direito. Então, parece que eu estou falando de uma coisa egoísta, mas não é. Se você pensar direito, não é. Se você quiser ajudar verdadeiramente alguém, ajude a você próprio primeiro. Porque a gente só consegue se entregar inteiramente para alguém quando a gente está satisfeito com a gente mesmo. Quando a gente olha no espelho e diz assim, ok, mesmo diante das minhas imperfeições, mesmo diante das minhas questões, eu sou alguém, eu sou legal, eu tenho qualidades, claro, eu tenho defeitos, mas eu tenho coisas muito bacanas para contribuir com o mundo, para contribuir com as outras pessoas. Quando você consegue entrar em contato com o que você tem de potente dentro de você, com o que você tem de luminoso em você, você consegue enxergar essa luz em outra pessoa. Tentar a proximidade com outra pessoa, sem que você se sinta bem, não acontece, simplesmente não acontece. Se você é alguém que exige demais de você, exige que você tenha alta performance, exige que você faça tudo correto, exige que você não erre, você vai exigir isso da outra pessoa. É natural. Você não vai conseguir entregar cuidado para uma outra pessoa, você não vai conseguir. Porque você é exigente com você próprio, porque você é o seu próprio carrasco. Se você é a primeira pessoa a puxar o chicote
para você mesmo, como é que você vai conseguir estender o braço para alguém? Não vai. Em geral, você vai ter a mesma postura de cobrança. Cobrança de qualidade, cobrança, não sei, a cobrança que você tiver. Então, primeiro a gente tem que cuidar da gente, assim, a gente tem que colocar máscara na gente, a gente tem que respirar primeiro, a gente tem que se conectar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, sabe? Assim, a gente consegue estar mais inteiro para outra pessoa, a gente consegue estar mais inteiro no cuidado com outra pessoa, a gente consegue se aproximar do sentimento da outra pessoa, entender a outra pessoa, entender verdadeiramente, sabe? Não entender cognitivamente. Às vezes a gente usa muito cabeção, né? A gente usa a nossa forma racional de enxergar a vida e não se conecta tanto na emoção. Um comportamento perdoável, né? E o que seria um comportamento imperdoável? É difícil dizer, porque esse tipo de situação só cada um pode avaliar dentro da sua própria vida, né? Porque quando alguém faz alguma coisa com você, em geral essa pessoa ultrapassou algum limite de valor, sabe? Os valores que a gente carrega na nossa vida são fundamentais, eles são mais do que fundamentais, eles são pilares. Pilares que sustentam a nossa personalidade, que sustentam quem a gente é. E, de fato, perdoar é muito difícil, porque vai depender da sua própria avaliação, do quanto aquele ato feito a você foi algo que ultrapassou demais o seu próprio limite. Eu acho que tem a ver com isso, né? Nós temos um sistema muito harmonioso de crenças e valores. E são essas crenças, esses valores que constituem a nossa personalidade, a forma como a gente lida com as coisas à nossa volta, como a gente lida com o mundo. Crenças são diferentes de valores, né? As crenças, em geral, elas são coisas que a gente acredita com uma fé inabalável, sabe? Você acredita que laranja é doce e não adianta. Alguém pode vir dizer para você que laranja é azeda, alguém pode te trazer uma laranja, fazer você provar, falar para você, tá vendo como é que é azedo? Você vai dizer assim, não, essa laranja que você me trouxe é azeda. Porque todas as laranjas são doces, mas essa é azeda, essa tá azeda. Você não vai conseguir fazer muito essa transmutação, porque crença, ela é muito forte. São coisas que a gente acredita. E a grande questão da crença, o grande problema da crença, é que ele é uma característica, em geral, doada por alguém, né? Algumas crenças a gente constrói por nós mesmos, mas, em geral, elas são construídas na nossa interação com o mundo. Tem crenças que a gente, às vezes, carrega na vida, que a gente nem sabe por que tem. Às vezes os nossos cuidadores, né, o pai, a mãe, os avós, pessoas que cuidaram, que se importavam com a gente, às vezes dizem coisas pra gente quando a gente é pequenininho, criança, que para eles serviram como ensinamento. Uma das coisas que eu quero poder dizer, quem me acompanha, quem faz parte, já sabe que começou hoje a outra edição da próxima turma da Fórmula da Felicidade. Tô super animada, gente. Ó, os vídeos já estão disponíveis. Quer dizer, hoje não. São 3 vídeos, mas o primeiro vídeo, a primeira aula já tá liberada. Tá lá no site. Se você não se inscreveu, inscreva-se já. Eu vou deixar aqui, ó, o link da inscrição. Se inscreve, entra, é só colocar o seu e-mail que você já está inscrito e aí você vai receber as comunicações que eu faço com as pessoas que me acompanham, com as pessoas que fazem parte da minha comunidade. Então, eu passo e-mails, eu divido com essas pessoas coisas que eu sei, coisas que eu estou aprendendo, coisas que eu não sei, mas quero aprender. Eu faço uma
comunicação bem estreita com as pessoas. Então, é uma comunidade muito legal. As pessoas me respondem, as pessoas são super carinhosas, atenciosas. Passam um e-mail para mim, eu respondo os e-mails, eu amo. E chegou a hora, é a última turma do ano. Se não se inscrever nessa, acabou a chance. A chance de passar um Natal um pouquinho melhor, com a cabeça um pouco mais no lugar, minha gente. Então, olha, cuidem de vocês. Você é o seu melhor material. Você. Se você está bem, você consegue ficar bem com as pessoas. Se você cuida de você, você consegue entregar o melhor que você tem para o mundo. E ser mais otimista, ser mais positivo, construir hábitos mentais que vão favorecer a sua vida, hábitos mentais que vão te fortalecer para lidar com as dificuldades, com as adversidades. Eu uso a psicologia positiva como base, mas eu sou gestalterapeuta, eu sou psicóloga clínica há 18 anos, especialista em saúde mental, e é óbvio que eu uso muito mais do que a psicologia positiva. Então, eu uso de muita reflexão. Assiste lá o mini curso que você vai ter uma noção de como que é, de como que as coisas acontecem, como que eu vou, enfim, meu jeito de falar, meu jeito de abordar os assuntos. Então, não perde essa chance, não. Esse mini curso, ele é gratuito. Ele é gratuito porque ele é uma forma de fazer com que vocês possam conhecer um pouco mais a mim, o meu trabalho, o método que eu uso, uma metodologia que eu passei quase um ano, acho que passou de um ano, trabalhando com afinco, e que eu continuo, inclusive, trabalhando. Continuo fazendo atualizações, colocando lá, para tentar entregar o melhor que eu posso. Então, participa. Vai lá, assiste a aula, deixa um comentário para mim lá na página. Assiste os vídeos, me dá o seu feedback, aproveita. Para muita gente, esse conteúdo gratuito já é muito transformador, já ajuda demais. Então, não perde essa chance, assiste, participa e segunda-feira, dia 16, eu estou abrindo as inscrições para o programa avançado do Fórmula da Felicidade. A edição passada foi maravilhosa, muito bom, muita energia fluindo, as pessoas se sentindo mais conectadas. Então, participa. Eu tenho um trabalho que eu faço questão de acompanhar a cada um nessa jornada. Então, não é simplesmente um curso online que pagou e baixou e assiste, não é. É um curso online, o que já é muito facilitador, você pode assistir de onde você quiser, no seu tempo, mas não é só isso. Eu me proponho que seja um trabalho transformador, um trabalho de experiência. Então sim, são quase 30 vídeos com reflexão, com exercício, com conteúdo, com conhecimento. E eu acompanho os meus alunos numa comunidade que a gente tem no Facebook, a comunidade fechada do Facebook, mas é onde eu me transformo numa facilitadora do processo, onde eu estou aqui para ouvir, para conversar. Então, mais ou menos uma vez por semana eu entro lá e eu tento dinamizar. E esse processo dura 2 meses, 2 meses de trabalho. Tem novidade, eu incluí nesse curso, porque na edição passada não tinha isso. Então, nessa edição, eu incluí um webinar ao vivo, onde a gente vai se encontrar, só nós, fechado, ao vivo, onde a gente vai poder conversar, debater e trocar experiências de transformação. Gente, assim, não deixe essa oportunidade passar. Então, vai lá, começou hoje a nova edição do mini curso da Fórmula da Felicidade, que fica no ar por pouco tempo. Quem participou da edição passada sabe do que eu estou falando, sabe que é assim mesmo, que fica pouco tempo no ar. Acabou o período, porque as inscrições abrem dia 16
disponibilizo o terceiro e último vídeo, que é o vídeo que fecha tudo, onde eu explico como funciona todo o mecanismo, e aí os vídeos saem do ar. Porque aí é um outro momento, as pessoas vão estar se inscrevendo em minha atenção e a atenção da minha equipe, que trabalha comigo, se volta completamente para acomodar as pessoas, para dar as informações necessárias. É um momento de muita informação, um momento de muito turbilhão mesmo. É a minha atenção e a atenção da gente aqui se volta completamente para os alunos, para quem vai seguir com a gente no programa avançado. Então, vai lá, assiste. Esses módulos iniciais, eles são sem compromisso, você não vai se comprometer com nada, não vai precisar pagar nada. Vai lá, assiste. Se de repente você achar que é uma possibilidade, que isso que eu estou falando aqui pode ser alguma coisa que possa fazer diferença para você, vai lá, vem comigo, vem com a gente, faz parte do programa avançado, tá bom? Se você não está inscrito, faça inscrição, aproveita, porque, de novo, semana que vem tá tudo saindo do ar, tá bom? E eu só vou abrir turma nova ano que vem. Então, é a última turma do ano, para fechar o ano aí com chave de ouro, principalmente nessa época aí, né? Essa época que tá vindo aí de Natal, que é uma época difícil para a maioria das pessoas, né? É porque a gente acaba entrando em contato com um monte de sentimentos, né? Sejam sentimentos amistosos, como sentimentos contraditórios, sentimentos que às vezes a gente não sabe explicar, onde às vezes a gente tem que entrar em contato com pessoas que a gente não está mais se sente mais tão à vontade, não está mais tão afim, enfim. Natal é uma ocasião complicada, complexa, e é bom que você esteja bem, né? Que você esteja se sentindo inteiro, que você esteja se sentindo mais comprometido com a sua vida, com a sua saúde. E é isso, tá bom? Forte abraço. Tchau, tchau, tchau.